Como ter mais foco? Pergunta de milhões. E com certeza, resposta que será puro ouro. Nessa era da modernidade, onde nós somos hiperestimuladas o tempo todo, pela era do conhecimento, temos a internet, temos as redes sociais para nos desvirtuarmos daquilo que precisamos fazer, das promessas internas que assumimos, dos compromissos internos que nos levarão às nossas metas, aos nossos sonhos, às nossas concretizações e realizações. Antes de tudo, vamos entender a definição de foco. Foco é a determinação de atingir ou alcançar uma meta. É ter prioridade de fazer algo sem se desvirtuar para outros caminhos. Vem comigo neste vídeo que nós mergulharemos em águas profundas e até o final deste vídeo você terá este conhecimento de como ter mais foco, de ter esse diferencial competitivo no mundo onde a maioria está nesse enredo, nesta teia, retroalimentando essa dificuldade de focar, nesse hiperestímulo, desvirtuando o tempo todo. Aquela que tem foco é aquela que consegue chegar aonde deseja e almeja. É a realizadora, é aquela que é protagonista da sua jornada, senhora do seu destino. Então, nós vamos para ações práticas que nós já conseguimos implementar no nosso dia a dia. E a primeira ação prática para conseguir ter mais foco é escrever num papel ou no bloco do celular, embora a minha sugestão seja num papel, numa folha A4, escrever numa agenda, escrever, porque o ato de escrever ativa no nosso cérebro os nossos sentidos, a ação, o compromisso daquilo que está sendo escrito, que são as nossas prioridades, aquilo que precisamos fazer no dia. Essa ação, além de ela construir evidências para nós, que nós estamos, de fato, ali tendo prioridades, e à medida que nós vamos executando essas prioridades, nós vamos dando ok, feito ao lado. Essas prioridades na qual estão anotadas, nós conseguimos ter clareza e conseguimos ter foco, conseguimos ter um discernimento, um norte do que precisamos fazer, quais as ações que precisamos executar. Se nós não colocamos no papel as ações mais rotineiras do nosso dia a dia, nós não conseguimos construir os hábitos, não conseguimos dar foco para aquilo que de fato é prioridade na nossa vida. Nós estamos sempre nos deparando com prioridades e com urgências. Prioridades é aquilo que precisa ser feito no dia. Urgência, nós vamos tratar com aquelas situações que são imprevistos, aquilo que não está no cotidiano da nossa rotina e que surge. Que pode surgir, nós somos sim suscetíveis a imprevistos, mas nós precisamos dessa clareza e desse discernimento, o que é prioridade e o que é urgência. Sem isso,
nós entramos num mecanismo de autossabotagem completamente inconsciente. Nós já vamos ver mais à frente por que que a gente age dessa forma e por que que a gente faz o que a gente faz nesse inconsciente, que é entrar em mecanismos autossabotadores de que sempre é urgência aquilo que não é prioridade, mas que nos traz a sensação que estamos fazendo algo. E essas urgências se tornam um álibi perfeito, uma desculpa perfeita para justificar as prioridades que não fazemos e que por muitas vezes procrastinamos. Nós precisamos entender alguns condicionamentos da nossa natureza humana. E nós, seres humanos, estamos sempre buscando pelos prazeres, ao invés de buscar pelos esforços. Estamos sempre dentro daquela lei do mínimo esforço e mais prazer. Então, a falta de foco nos coloca dentro de um lugar de raízes que vão se desdobrar como resultados extremamente negativos na nossa vida. A falta de foco nos traz confusão mental, pensamentos acelerados, pensamentos repetitivos, ansiedade. E nesse caos, nesse emaranhado, nós perdemos o discernimento e a clareza mental. E aqui é um terreno propício para preguiça, para procrastinação, para deixar para depois aquilo que verdadeiramente vai nos levar a uma grande mudança de vida e de resultados, para ficar nesses lugares onde buscamos prazeres imediatos, com justificativas plausíveis que nós estamos aqui na urgência apagando incêndio. Só que este lugar de apagar incêndio não nos leva aos resultados que desejamos. É como se andássemos em círculo e ficássemos sempre nessa mesma corrida, retroalimentando resultados indesejados, sem dar saltos exponenciais para novas mudanças e grandes transformações. Nós vamos entender duas regras aqui que são excepcionais, simples, super simples, mas que nós podemos já implementar e colocar em prática e que devagarinho vai nos trazendo para este lugar de mais foco. E nós vamos entender por quê. A primeira regra é a regra dos 2 minutos. Você vai ter a lista de prioridades. Aí suponhamos que o teu lugar de autossabotagem que te tira por completo do foco são as redes sociais. Então, o teu cérebro está completamente programado para quando sentir esse desvirtuar do foco, primeira coisa que ele vai buscar é pelo celular e pela rede social. E aí, nessa regra de 2 minutos, você vai combinar com esse estímulo que antes de pegar o celular, você vai se acordar que vai precisar de 2 minutos. Daqui 2 minutos eu pego o celular. E ao invés de pegar esse celular, você vai pegar esses 2 minutos para pegar a sua lista de prioridades. Isso vai te trazer o quê? Para um estado de consciência. Vai te trazer para um consciente do aqui e agora, de que você tem prioridades para fazer. E aí você vai negociando mentalmente e, consequentemente, nesse mental que vai se fortalecendo, você vai começando a construir
ações e execuções das suas prioridades com mais foco e mais clareza. Nessa negociação dos 2 minutos, vai precisar, sim, de grandes esforços num primeiro momento. A tua mente está programada para buscar este prazer. Ela já sabe exatamente onde está a recompensa na sua válvula de escape. Desvirtuou, perdeu o foco, peguei o celular para ir para as redes sociais. Mas se eu fizer um acordo, eu interrompo o processo que está completamente já naturalizado, normalizado na minha programação mental, chamada hábito, e eu interrompo este hábito com a regra dos 2 minutos. Então o estímulo veio, não, calma, daqui 2 minutos eu pego o celular, deixa eu ir para a minha lista de prioridades. Quando você olha para a sua lista de prioridades, você vê que tem ações para executar e você vai fazer uma ação ao invés de pegar o celular. Ou a sua recompensa após fazer uma ação será o celular. Então você começa a negociar internamente consigo mesma, num processo gradativo de priorizar muito mais as ações que você precisa fazer com disciplina e execução, ao invés de ir para esse estímulo da diversão. A segunda regra é super simples, mas ela é tão eficiente na prática do dia a dia, que é apontar e falar. Vamos lá. Suponhamos que você deseja, na sua lista de prioridades, está lá ler 5 páginas do livro que você quer ler por dia. E naquele dia você colocou lá como prioridade ler 5 páginas do livro. Você tem a lista de prioridades e você vai apontar e falar: eu vou pegar o livro, você vai olhar para o livro, você vai apontar para o livro e você vai declarar para o livro: eu vou pegar o livro agora e eu vou ler 5 páginas. Parece um comando infantilizado, mas saiba que a nossa mente é como se fosse uma criança, que está sempre precisando de uma reprogramação exatamente dentro deste comando claro, objetivo, consciente do que ele precisa fazer. Então essa criança, ela ainda não sabe, chamada nossa mente, ela ainda não sabe que a prioridade é ler as 5 páginas do livro. Para ela, a programação é pegar as redes sociais para ficar lá no feed, decorrendo o tempo. Então, nesse estado de consciência, tanto a regra dos 2 minutos quanto de apontar e falar nos traz para onde? Nos traz para o momento presente, no aqui e agora, para o estado de presença, para uma consciência do que nós estamos fazendo. Porque a dificuldade de ter o foco é exatamente por nós entrarmos em mecanismos inconscientes e não termos a consciência do que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Porque, obviamente, se nós estivéssemos consciente, nós daríamos esses comandos para ir em busca da nossa felicidade, para otimizar o nosso tempo com inteligência, com produtividade, com eficiência. Obviamente, conscientemente, nós não queremos desperdiçar o nosso tempo. Nós conscientemente não queremos os resultados indesejados na nossa vida. Mas os resultados indesejados da nossa vida são provenientes das nossas ações inconscientes, daquilo que fazemos e que não temos consciência
dos resultados que colheremos diante disso. E é aquela velha máxima que eu já falei aqui, não é porque nós somos inconscientes do que estamos fazendo que seremos eximidas dos resultados de agir de forma inconsciente. Então, essas duas regras dos 2 minutos e de apontar e falar nos traz para o estado de consciência. Mas agora chegou a cereja do bolo, o ouro puro que eu falei que seria a resposta de como ter mais foco. Preparada? Essa é a grande virada de chave na sua vida para ter mais foco. É conceber e construir uma identidade de uma mulher focada. Conceber e construir a identidade de uma mulher focada. Por quê? Tudo isso que eu falei, fazer a lista de prioridades por escrito, ir lá escrevendo, aplicar a regra dos 2 minutos, apontar e falar, trazer o seu dia a dia para um estado consciente e de consciência, é perfeito. Porém, o que nós precisamos entender é que o nosso eu de hoje, quando se vê em frente ao espelho, tem uma autoimagem de uma mulher que não é focada, de uma mulher que não consegue focar nas coisas que precisa fazer. Então, quando você se olha em frente ao espelho, você retroalimenta narrativas e conversas internas que você não consegue ter foco. Hoje você não conseguiu fazer tal coisa, poxa, eu não consegui fazer tal coisa, não consegui, vou deixar para amanhã, amanhã vou tentar fazer. Você fica sempre na tentativa e neste lugar de retroalimentar quem você é hoje. E quem você é hoje não está dando conta de fazer o que precisa ser feito com prioridade. Está fazendo tudo com dispersão, desvirtuando e não tendo foco. Só que na concepção de uma nova identidade, que é essa nova identidade de uma mulher focada, você vai começar a construir uma nova narrativa interna. Quando você se olhar em frente ao espelho, ao invés de você reclamar, ao invés de você dizer que você não conseguiu fazer tal coisa, você vai pegar a lista das prioridades e suponhamos que nessa lista você tinha 15 ações para fazer e você conseguiu fazer 10 ações. Quando você for dialogar consigo mesma em frente ao espelho no final do dia, você vai dizer para si mesma, celebrando: uhul! Hoje eu consegui fazer 10 ações no dia. Você não vai falar que eu tinha 15 coisas para fazer e só consegui fazer 10. Não, você vai celebrar essas 10 ações que você conseguiu fazer. E você vai se dizer: uhul! Consegui fazer 10 ações. Amanhã, essas 5 ações que ficaram pendentes irão para minha lista de prioridades. Começarei por elas e ao final do dia, se eu tenho 12 ações para fazer e eu fiz 11, eu fiz 11 ações. Você vai sempre, nessa nova identidade que está sendo construída, olhar o copo sempre meio cheio, nunca mais olhando o copo meio vazio. E isso vai fazendo com o tempo. Precisamos aqui, ó, da fórmula autoral minha, DPPC, disciplina, paciência, persistência e consistência. Uma nova identidade, ela não é construída da noite para o dia.
Não existe uma fórmula mágica de imediatismo. Nós precisamos dessa fórmula que é mágica e que nos levará dentro de acordo com as leis da vida, com as leis divinas, com as leis de Deus. Disciplina, paciência, persistência e consistência. Precisamos do dia após dia construir evidências que nós somos uma mulher focada. E essa celebração ao final do dia de todas as ações que você conseguiu executar vai retroalimentar essa nova identidade. E você, nessa celebração, você dá para o seu cérebro a recompensa. Nossa mente, ela é uma verdadeira caçadora de recompensas. E para construirmos hábitos na nossa vida, nós precisamos de estímulo, desejo, resposta e recompensa. A celebração ao final do dia é a recompensa que vai retroalimentar o seu comportamento de no dia seguinte ter o estímulo de fazer, o desejo de querer, as ações e as respostas de execuções sobre essas ações para ter a recompensa da celebração. Então, é um processo que vai se retroalimentando numa crescente, onde você vai fortalecendo a sua identidade de uma mulher focada. Tudo isso eu ensino dentro do meu programa Método Plena, meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina, onde nós vivenciamos as 3 jornadas da vida plena. Jornada da alma, jornada do feminino, jornada da protagonista. Dentro da jornada da protagonista, nós fazemos esse processo todo de reprogramação mental, de nova autoimagem, elevar a crença de merecimento, construção de hábitos. Mas na jornada da alma, na jornada do feminino, temos mais de 150 aulas dentro das transformações de virtudes, autocura do feminino. E teremos mais informações do Método Plena aqui embaixo. Se ainda não me segue aqui no canal, já ative as notificações, já comece a me seguir, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. São pérolas para enriquecer o teu processo de transformação e autoconhecimento. E compreender que com foco nós conseguimos, é através dos hábitos que formam a materialização da nossa vida. Os hábitos são construídos com foco, com clareza, com discernimento, com consciência do que nós estamos fazendo. Mas antes de tudo, essa identidade de uma mulher focada precisa ser concebida. Na sua autoimagem, ao se olhar no espelho, você precisa se ver esta mulher que dá conta de executar aquilo que assumiu consigo mesma, dentro dos teus compromissos internos, dentro daquilo que você se disse e que você valida através dessas evidências, que você pode olhar ao final de cada dia da sua vida e celebrar que eu sou esta mulher focada. E é o que eu te desejo. Realizar teus sonhos, realizar tudo aquilo que está pulsando no teu coração é o que você merece. E o primeiro passo que você precisa dar é se reconhecer em ser esta mulher focada. Te vejo no próximo vídeo.